Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Segunda série. O que vocês vão ver no módulo 10 é muito semelhante ao que a gente já viu no início da nossa disciplina sem o uso da apostila. Então aqui a gente só vai retomar. Tanto que a apostila inicia ali perguntando o que são genes e como eles atuam. Como vocês responderiam? De que maneira os genes codificam nossas características e como os genes explicam a diferença entre pais, ou semelhanças, né, entre pais e filhos. Lembrando que nós somos pluricelulares. Então, a nossa hereditariedade está relacionada às nossas células que produzem os gametas apenas. E aí a apostila vai trazer uma linha do tempo que fala sobre as descobertas dos genes, e ele começa a falar que os genes, começou-se a perceber que a produção de enzimas estava relacionada aos genes. Por quê? Porque enzima é uma proteína específica ou particular que catalisa, ou seja, acelera as reações químicas. Se a enzima é uma proteína, a proteína é codificada pelos genes. Por exemplo, existe um experimento que eles pegaram uma enzima de um vagalume. Essa enzima é chamada de luciferase. Lúcifer vem de luz, né? A ase identifica que é uma enzima. Então, esse gene que codifica a luciferase foi inserido numa planta, e essa planta começou a emitir luz quando exposta à luz. Ou seja, o DNA da planta, né, teve aí uma mutação, uma transgenia, e ela começou a codificar a proteína que era do vagalume. Existem outros motivos do porquê que eles levaram a essa conclusão. Doenças genéticas relacionadas à produção de enzimas, por exemplo, como a alcaptonúria, que no seu xixi ele escurece porque falta a quebra de um dos aminoácidos relacionados a essa enzima. Então, sempre quando eu falo de enzima, se eu falo AZ, basicamente eu estou falando de enzima. Amilase quebra amido, carboidrase quebra carboidratos, protease quebra proteínas, lipase quebra lipídios. Então nunca uma lipase vai quebrar uma proteína, porque ela é específica para lipídios. Assim sendo, a gente fala que as enzimas têm uma relação chave e fechadura, bem específica ao seu substrato. Porém, se essa proteína se desnatura, o que é desnaturar? Quebrar. Ela, da sua estrutura terciária que nós comentamos, ela vai ficar com uma estrutura linear, que é aquele início dos aminoácidos se ligando um ao outro. E aí ela não é mais funcional. É por isso que o ovo frita, porque acontece isso. Então veja, aqui nessa página está mostrando exatamente isso. A especificidade e que se ela está desnaturada, ela não funciona. Assim a gente chama que essas enzimas são termolábeis ou termodependentes e também pH dependentes. Bem, aí ele vai continuar falando aquilo que eu comentei com vocês, e aqui ele vai repetir o que a gente está falando desde o começo. Então, como é essa biomolécula do DNA e como a partir desse DNA você sintetiza as proteínas. Lembrando, o RNA mensageiro traz o códon e o RNA transportador o anticódon. Então, primeiro você faz a transcrição, que o tDNA forma o RNA mensageiro. Depois você faz a tradução, que o RNA mensageiro é traduzido em um aminoácido. Essa tradução ocorre a nível de citoplasma. Muito bem. Aí a apostila vai começar a tratar de novo das mutações gênicas, ou seja, quando você adiciona uma base, tira uma base ou substitui uma base nitrogenada. Geralmente essa substituição é C por G ou G por C e A por T ou T por A. Porque sempre A liga com T, C liga com G. Se você deleta ou insere uma base, você vai ter trincas diferentes. Se você vai ter mais trincas, você tem mais aminoácidos e uma proteína diferente. Se você tem menos trincas, o aminoácido também vai ser diferente, a proteína também vai ser diferente. Como que se produzem essas mutações gênicas? Basicamente por agentes externos. Pode ser espontâneo? Pode, mas podem ser alimentos. Hoje em dia a gente se alimenta, né, tanto de
agrotóxico e outros produtos químicos aí sem nem perceber, produtos bem industrializados e processados. Podem ser outros micro-organismos, como no caso da H. pylori. Isso para quem tem gastrite aí, às vezes é confundido até com uma úlcera, porque a H. pylori muta teu DNA, né? Pode provocar um processo ulceroso. O próprio aparato celular, então a enzima ela está tentando corrigir e sem querer ela erra. Acontece. E nem sempre esse erro é revertido. Bom, é claro que se a gente comparar o nosso genoma, que tem bilhões de genes, e de um vírus, é muito mais fácil ter mutação no vírus. Primeiro, porque ele não precisa ter uma reprodução sexuada para passar essas informações adiante. Segundo, ele tem muito mais genes codificantes do que não codificantes como a gente. Lembra que a gente comentou das sequências lixo? Pim, lixo? Então, que servem até para proteger, né, as sequências codificantes. E outra, existe um dado numérico que fala que a mutação é no nível de 1 nucleotídeo. Quando eu estou falando isso, eu estou falando de uma base nitrogenada, porque nucleotídeo é fosfato, pentose, base, a cada 10.000. Então, se eu tenho mais genes, essa taxa acaba sendo, no todo, né, menor proporcionalmente do que se eu tenho menos. Então, é por isso que um vírus muda mais rápido do que o nosso, do ser humano. Mutações cromossômicas, aqui de novo eu vou ter a deleção, se eu perco uma parte desse cromossomo, então eu tô perdendo uma informação. A duplicação, se eu duplico essa informação. A inversão, se eu inverto o locus, né, o local desse gene. E eu posso alterar aqui no que eu chamo de euploidia. Então, por exemplo, assim, ou eu ganho um conjunto total, ou eu perco um conjunto total de cromossomos. A gente fez a prática do morango, por exemplo, e isso é um exemplo de euploidia. Por quê? Porque o morango é 8N. Então, ele é poliploide. Ele tem mais que um diploide. Então, uma euploidia do tipo poliploidia. Poli, muito. Ploidia, se é haploide ou diploide. E nós temos a aneuploidia, quer dizer, não tem um conjunto de cromossomos, mas tem um erro. Então, quando nós falávamos das anomalias, é isso aqui. Eu, por exemplo, posso ser 2N mais 1, quer dizer que eu tenho um conjunto diploide mais um cromossomo. Eu tenho 47. 2N mais 2, eu tenho um número diploide mais 2 cromossomos, eu tenho 48. 2N menos 1, eu tenho 45. E isso tudo está relacionado à divisão, à separação das cromátides ou dos cromossomos homólogos. A síndrome de Down, ou trissomia do 21, como a gente tanto comentou. Nós temos a trissomia do 13, também chamada de síndrome de Patou. Nós temos a síndrome de Edwards, que é a síndrome 8. Nós temos a síndrome de Turner, que é um cromossomo X a menos, que só é cometido em mulheres. E nós temos a síndrome de Klinefelter, ou síndrome do duplo X, que é acometido no genótipo masculino. Então, geralmente são homens, né, que têm características feminilizadas, genotipicamente. E como que a gente pode diagnosticar isso? Por amniocentese, que é quando você tira o líquido amniótico e você tira os constituintes destes para fazer um exame, já que está próximo ali das células uterinas. A amostragem vilocoriônica, que é quando você está vendo lá na placenta, no início da formação da placenta, que nós chamamos de vilosidades coriônicas. E com isso você consegue identificar. E aí começam os vários exercícios que vai ser bem interessante vocês fazerem para treinar este capítulo. Até a próxima.